Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fiquem agora com o resumo do próximo capítulo da novela mexicana Esmeralda. Mas antes, deixem seu like e se inscreva-se no canal para não perder os próximos resumos da novela. Dominga pergunta se Esmeralda tem certeza que quer ir embora. Esmeralda diz que sim, e não pode continuar morando numa casa onde o dono não lhe quer, mesmo sendo seu pai. Dominga diz que ela não pode ver o Rodolfo, mas percebeu que ele está muito abalado. Mas por ser orgulhoso e teimoso, ele não quer dar o braço a torcer. Esmeralda diz que na casa de Dominga se sente segura. Dominga diz que ela se casou com José Armando por isso, e ela precisa viver com ele. Esmeralda diz que não sabe o que acontecerá entre ela e o José Armando. Crisanta chega até elas e pede perdão a Esmeralda por tudo que fez, por tê-la trocado e causado tanto sofrimento na vida dela. Esmeralda começa a chorar, mas perdoa Crisanta apesar de tudo. Crisanta diz que há muita esperança na operação de Esmeralda e ela será muito feliz quando estiver enxergando. Crisanta pede que ela se anime e pense nas coisas boas que o destino reservou para ela de agora em diante. A moça diz que nunca poderá fazer o José Armando feliz. Ela entra num mar de lágrimas e diz que quer ir embora. Crisanta pede para ela ir para o quarto, pois ela precisa descansar. Esmeralda pede que Dominga venha com ela. Elas saem. Branca tenta convencer Rodolfo a aceitar Esmeralda, pois ela é filha dele. Branca pede que ele deixe o orgulho de lado. Rodolfo diz que não se sente à vontade de pedir perdão e nem de dar explicações para Esmeralda, e nem ninguém. Branca pede que ele apenas se aproxime de Esmeralda um pouco e que diga que a aceita como filha. Rodolfo não aceita. Branca insiste para ele fazer isso, pois as coisas serão mais fáceis. Dominga pergunta a Esmeralda o que ela tem e o que aconteceu. Esmeralda diz que nada. Dominga diz que a vê triste e só não sabe o porquê. Esmeralda diz que precisa pensar muito. Esmeralda diz a si mesma que Firmino disse para ela se calar, mas não pode esconder do José Armando algo tão grave. Ela pensa em esconder do José Armando, pois como não se lembra direito, pode não ter acontecido nada entre ela e Lúcio. Esmeralda se pergunta por que Rodolfo a levou até lá. Adrian fala com José Armando e diz que percebeu que todos estavam agitados, mas nem quis perguntar, pois ontem esteve preocupado com outras coisas. José Armando diz a Adrian que é igual a ele, filho de um peão da Casa Grande. Adrian diz que José Armando vale mais por ter estudado. José Armando diz que tem vontade de desaparecer da Casa Grande por um tempo. Ele pensa em ir para um hotel da cidade. José Armando diz que quase pediu abrigo para o Adrian. Adrian pergunta se ele quer ir para a capital agora. Fátima exige que Graziela saia da cama e lhe dê uma explicação. Graziela pede que a mãe preste atenção. Em seguida, Graziela pede e fala que não quer que ela fale mais daquele assunto, pois ela queria que ela esquecesse do Adrian para sempre e irá esquecer, mas não quer falar dele nunca mais. Branca vai ao quarto da filha com Rodolfo. Ela diz que o Rodolfo está ali. Esmeralda fica com medo e começa a tremer ao perceber Rodolfo ali. Rodolfo se aproxima dela e a abraça. Ao sentir o carinho, mesmo que forçado dele, ela sorri. Logo em seguida, Rodolfo sai. Branca diz a Esmeralda que Rodolfo não é ruim, é um homem duro, mas com paciência chegará a amá-la. Branca diz que deseja que ela e Rodolfo se gostem, se amem como pai e filha. Esmeralda enche os olhos de lágrimas. Rodolfo percebe que não consegue aceitar que Esmeralda seja sua filha. Branca diz a Crisanta que deixou Esmeralda descansar no quarto. Crisanta diz que nem consegue acreditar que o Rodolfo aceitou se aproximar da Esmeralda. Branca diz que teve que levá-la, pois ele não queria de maneira nenhuma. Ela diz que Rodolfo só deu um abraço em Esmeralda e tem esperança de que tudo dê certo com o tempo. Rodolfo fala com Fátima e diz que Branca lhe convenceu a falar com Esmeralda, mas a aparição dessa moça na vida deles transtornou tudo. Rodolfo diz que seu sonho de que a fortuna ficasse nas mãos dos Penha Real para sempre foi pro inferno. Fátima pede que Rodolfo tome a mesma decisão que iria tomar com José Armando e que deserde Esmeralda e se recuse a reconhecê-la como filha. Crisanta diz a Branca que precisam ter paciência e esperar para que Esmeralda se acostume como filha dela. Branca pergunta por José Armando. Crisanta diz que ele passou o tempo todo lá fora e não se sentia à vontade ali.
Branca diz que ele está muito triste, mas o amor da Esmeralda e o carinho deles servirão de consolo. Fátima diz a Rodolfo que ele foi enganado e é justo ele não querer aceitar a Esmeralda. Rodolfo diz que para ele é impossível amá-la e não sabe fingir. Ele diz que mesmo Esmeralda tendo seu sangue, ela é uma estranha para ele. Já o José Armando, mesmo sendo filho de peões, ele continua sendo seu filho e continua o considerando como filho. Adrian revela para Florzinha que Esmeralda não é uma pobre órfã como pensava, e ela é Esmeralda Penha Real, filha dos patrões. Florzinha fica passada. José Armando cumprimenta a esposa e a beija. Ele pergunta como pode chamá-la, já que agora tem sobrenomes diferentes. Ele diz que agora vem de uma família humilde e ela é da família Penha Real. Esmeralda diz que não quer ser e não quer nada dali. Ele pede para deixarem tudo para trás, pois o que mais importa é o amor deles. Ele a beija com grande ternura e pede para irem, pois em poucas horas estarão na capital nessa mesma noite. Ela o abraça. Adrian diz a Florzinha que Esmeralda agora é dona da casa grande. Florzinha diz que agora entende as palavras de Crisanta. Flor pergunta por que Adrian desistiu de fugir com Graziella. Adrian pede que Flor não mencione mais o nome de Graziella, porque para ele ela está morta. Fátima informa a Graziella que acabou de falar com Rodolfo e ele não está disposto a reconhecer Esmeralda e nem a ama. Fátima diz que Esmeralda é uma vergonha. Graziella pergunta como José Armando reagiu ao saber de tudo. Fátima diz que ele está arrasado, destruído por dentro. Fátima afirma que sente raiva só de pensar que terão que considerar Esmeralda como alguém da família. Graziella diz que por isso pediu para ir embora dali. Fátima diz que Esmeralda tem defensores, mas o Rodolfo lhe escuta em tudo que pede. A safada afirma que nessa história, Branca e ela estão medindo as forças. Dominga avisa Crisanta que José Armando e Esmeralda estão conversando sobre a vida deles. Branca torce para que eles fiquem ali na casa. Branca pede que Crisanta peça a Tula para fazer morangos com açúcar de sobremesa, pois sabe que sua filha adora. José Armando diz à amada que não quer forçar, pois sabe que nesse momento estão em situações diferentes e entende se ela quiser aproveitar o carinho da família. Esmeralda diz que Branca lhe ama, mas o Rodolfo não. José Armando diz que o Rodolfo está ferido, mas com o tempo acabará gostando dela como todos. Esmeralda diz a José Armando que está atordoada, pois há muitas coisas dando voltas na sua cabeça. Ele diz que eles são os mesmos. Crisanta fala para Dominga que está muito preocupada com Esmeralda e teme que aconteceu alguma coisa que ela está escondendo de todos. Dominga pensa que possa ter ocorrido algo na casa de Lúcio Malavé, pois ele quer ficar com Esmeralda para sempre e teme que o maldito tenha dado um susto na Esmeralda. José Armando pergunta se Esmeralda o ama menos. Ela diz que o ama igual, e até mais. Ele pede para irem embora juntos, pois preparou tudo, alugou um apartamento na capital e conseguiu emprego no hospital. Ele diz que eles não podem ficar separados, pois ela é sua. Eles se beijam novamente. Esmeralda diz que isso não pode acontecer. Branca pergunta como Rodolfo é tão duro. Ele diz que ela não pode fazê-lo críticas, sendo que lhe enganou durante anos. Branca diz que ele estava louco de felicidade com o menino e por isso escondeu a verdade dele. José Armando pergunta a Esmeralda por que ela o despreza. Esmeralda diz que não pode ir com ele agora. Ela pede que ele não lhe pergunte nada. Ele teme que ela não está segura dos próprios sentimentos. Esmeralda pede que ele deixe que ela se acalme, pois passou por momentos muito difíceis e está angustiada, sem saber o que fazer. Ela chora, dizendo que queria morrer. José Armando pede que ela não fique assim e fala que esperará ela o quanto ela quiser. Ela pede um tempo para se recompor. Ele abraça a amada. Rodolfo diz a Branca que seus sentimentos paternais morreram quando descobriu que José Armando não era seu filho. Branca diz que sabe que por trás daquela cara dura bate um coração nobre. Branca diz que Esmeralda sofreu muito, principalmente por culpa dele. Branca pergunta se ele não sente nenhum remorso por tudo que fez para Esmeralda. Branca pede que ele se aproxime de Esmeralda e peça perdão por tudo que fez a ela. Rodolfo acha graça do que Branca diz. Branca diz que o que falta nele é um pouco de humildade e pedir a Deus que o ajude a romper essa barreira que levantou entre ele e Esmeralda.
Branca chega à mesa e pede que Crisanta sirva a todos. Graziella se junta a todos e diz que já se sente melhor. Branca aconselha Fátima a levar Graziella ao médico, pois essas dores de cabeça fortes não são normais. Fátima pergunta se José Armando irá organizar uma festa de casamento com Esmeralda. Crisanta sugere a Branca de prepararem um quarto só para José Armando e Esmeralda. Fátima diz que Esmeralda não irá aceitar dormir com José Armando no mesmo quarto, se ainda nem se casaram pela igreja. Fátima diz a José Armando que é tia dele e sempre será, mesmo ele sendo filho de um peão. Fátima ainda fala que Rodolfo continua vendo José Armando como filho legítimo, mas sabendo que Esmeralda também é filha dele. Dominga diz que o Rodolfo não faz nenhum favor a Esmeralda, pois ela viveu a vida toda sem nada disso e tem direitos pela lei. Ela diz que Rodolfo deveria se sentir em dívida com a filha. Branca pergunta a Esmeralda onde ela gostaria de se casar pela igreja. Esmeralda diz que não está se sentindo bem e decide sair. Branca acompanha. Todos observam. Adrian cumprimenta Melésio e Firmino e avisa que entendeu que seu lugar é aquele e quando as coisas não dão certo, não devem forçar. Branca pergunta o que Esmeralda tem e por que ela está tão abatida. Esmeralda diz que está bem. Melésio chega a casa e cumprimenta Esmeralda. Ele também entrega um presente para ela. Melésio cumprimenta Branca e diz que ela se parece com sua rainha. Melésio avisa Esmeralda que trouxe um favo de mel para ela comer pela tarde. Esmeralda sente o cheiro do favo de mel e em seguida começa a passar mal, se sentindo extremamente enjoada. E esses são os primeiros sintomas de que Esmeralda está esperando um filho de José Armando. Branca se preocupa ao ver que Esmeralda está passando mal. Esmeralda segue engasgando. Melésio insiste para Esmeralda comer o mel, mas ela não aceita. Esmeralda diz à mãe que está se sentindo enjoada. Branca pede que Adrian busque José Armando. Branca chama Jacinta e Crisanta. Fátima aconselha José Armando a examinar Esmeralda, pois ela não está bem. José Armando é avisado que Esmeralda está passando muito mal. Melésio aparece de surpresa. Fátima exige que ele saia dali. Ele diz que é o bobo Melésio e conversaram há uns dias atrás na montanha. Fátima grita para ele vazar dali. Jacinta pede a Melésio para vir para a cozinha, pois vai pedir à tia Tula para fazer uns docinhos. Fátima comenta com Graziella que aqueles são os amigos da herdeira dos Penha Real. José Armando atende Esmeralda. Ela fala que sente um enjoo muito forte, mas que já está bem. Branca diz que Esmeralda estava pálida, suando frio. José Armando pede que Crisanta leve sua mala para o quarto da Esmeralda. Fátima comenta com Graziella que era só o que faltava, Esmeralda aparecer doente e fraca. Graziella duvida, pois Esmeralda tem uma aparência de forte. Fátima diz que teve essa impressão no início, mas agora ela tem estado pálida. Fátima teme que Esmeralda esteja grávida e que tenha dado o golpe da barriga. José Armando examina Esmeralda no quarto. Ele aconselha ela a descansar. Ela fica sozinha. José Armando avisa a todos que a pressão de Esmeralda estava baixa, mas agora ela já está melhor. Ele diz que ela irá se recuperar com um bom descanso. Adrian avisa Firmino que Esmeralda passou mal e que está descansando no momento. Melésio chega e mostra para Firmino os doces que ganhou. Rodolfo fala com Dionísio e revela que José Armando não é o seu filho, mas que sempre o considerará como tal. Dionísio pergunta sobre Esmeralda. Rodolfo diz que para ele ela é uma estranha, uma intrusa. Adrian aparece e conta para Rodolfo que Inácio está lá fora e quer falar com ele. Inácio pede emprego para Rodolfo. Rodolfo o aceita de volta no serviço. Branca comenta com José Armando que sente que ele está fugindo dela por querer ir embora. Ela diz que aquela continua sendo casa dele e que o ama como antes. Ele diz o mesmo. Ela pede que ele continue lhe chamando de mãe, pois ainda assim continua o considerando como seu filho. Ela fala que o tratou com ternura e cuidou dele sempre, e até chegou a esquecer que ele não tinha nascido dela. Ela afirma que um filho não é o que geram no próprio útero, mas sim aquele que criam com o seu carinho.
Eles se abraçam. Rodolfo segue pensativo. Crisanta o vê. Rodolfo diz que até que enfim ela apareceu, pois percebeu que ela estava se escondendo dele. Crisanta pede perdão a Rodolfo. Rodolfo diz que agora é fácil ela dizer isso, depois de todo o transtorno que causou com essa mentira. Rodolfo diz que deveria expulsá-la dali, por ela tê-lo enganado. Crisanta diz que fez tudo com boa intenção, e ele sabe bem disso. Ela diz que ele desejava tanto um filho. Ele fala que agora não tem, e depois de ter criado e dado seu sobrenome ao José Armando, descobre que ele não passa de um simples filho de uns peões. Rodolfo pede que ela assuma os próprios erros, pois a única culpada de tudo é ela. Nisso eu vou ter que concordar com o Rodolfo, porque a Crisanta, se não tivesse ficado de boca fechada por tanto tempo, nada disso estaria acontecendo. Branca e José Armando chegam até eles. Branca comenta que Esmeralda passou mal da pressão, mas já está melhor. Rodolfo pede para falar com José Armando. Ele diz ao filho que espera que ele tenha considerado e que não vá embora da casa. Ele diz que Adrian o ofereceu abrigo. Rodolfo pede que ele largue de bobagens, pois mudou de atitude e está disposto a ser menos intransigente. José Armando diz que ele diz isso agora, depois de ter prejudicado a Esmeralda de todas as formas possíveis e até tê-la entregado para os braços de Lúcio Malaver. Rodolfo diz que isso já passou e pede que o filho esqueça. Ele diz que não é tão fácil. Rodolfo diz que ainda é o pai dele e pede que ele não seja orgulhoso, pois deseja que as coisas continuem como estão. Rodolfo afirma que não tem culpa pela situação que estão. José Armando diz que é triste ele não amar Esmeralda como filha e sentir vergonha dela. Rodolfo diz que se o filho a aceita, a aceitará dentro da família deles, não como sua filha, mas como esposa de José Armando. Ele diz que tudo voltará ao normal e ele e Esmeralda poderão ser felizes.